Alô, bom dia a todos e todas. Estamos aqui para a nossa segunda aula de produção textual na educação escolar. Essa nossa segunda aula é uma sequência da unidade 1, na qual nós vamos começar a partir do 1.21, clareza, certo? Então fique atento à aula e tenha em mãos o livro, a apostila do pró-funcionário para as posteriores consultas. Clareza. Cuidados na construção das frases, orações e períodos. Ora, para eu ter clareza de algo, primeiro é necessário que eu identifique esta coisa. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer nessa nossa aula é que o meu aluno identifique o que é frase, o que é oração e o que é período. Ao reconhecer dentro de uma estrutura linguística, dentro de uma redação escrita, a frase, a oração e o período, aí sim o meu aluno pode começar a sua escrita própria, ou seja, a recorrer à sua criatividade para, no uso dessas matrizes, poder produzir o seu texto pessoal, ok? Então vamos lá. O que é frase? A frase, deixa eu passar para cá. A frase é todo e qualquer enunciado sem necessidade de verbo. Como assim, professora? Ora, ao dizer oi, eu já estou expondo uma frase. Ao dizer casa amarela, vidro transparente, tudo isso é frase. Por quê? Porque não tem necessidade de verbo, ele não tem uma ação. Ok? Então, ao falar oi, eu já estou enunciando, eu já tenho uma frase. Casa amarela, livro edificante. Dois exemplos de frase, nenhuma tem verbo. A oração. Oração é todo e qualquer enunciado composto por sujeito, verbo e predicado. Ora, vamos observar que da frase para oração, nós já acrescentamos a ação, não é? Olha aqui, a casa de Maria é amarela. O verbo ser está aqui, é amarela. Então, para cá eu tenho predicado e antes do verbo eu tenho o sujeito, que é Maria, ok? Então, veja, eu posso até aqui dizer que toda oração é uma frase, mas nem toda frase é uma oração. Por que eu digo isso? Porque no enunciado orativo, oral, de oração, eu faço também uma comunicação, do mesmo modo que quando eu digo oi, eu já estou expressando. Então, toda oração, ela é uma frase, mas nem toda frase é uma oração. Outro exemplo aqui de oração. O livro que João me emprestou é edificante. Onde é que está o verbo? Emprestou. A ação foi de emprestar. O verbo deu movimento. E o livro, eu aferi, era um livro edificante. Cuidado nas construções das frases, das orações e do período. Já o período, eu vou ter que ele é todo enunciado composto por verbo, predicado, frase coordenada, frase subordinada, capaz de expor uma ideia ou mensagem completa, certo? Vamos analisar esse período que nós extraímos do livro Afinidades Eletivas do Goethe. Vamos analisar. Eduardo, assim denominamos rico barão, em plena virilidade, tinha passado em seu viveiro de plantas as mais belas horas de uma tarde de abril, fazendo nos troncos novos enxertos que recentemente havia recebido. Terminada sua tarefa, guardara as ferramentas na caixa e contemplava seu trabalho com satisfação, quando o jardineiro apareceu e alegrou-se com o cuidado cooperativo do patrão. Ora, nesse período, se eu perguntar para o meu aluno quem é Eduardo,
ele vai logo identificar que ele é um rico barão. Se eu perguntar o que foi que ele fez na tarde de abril, aí você vai dizer que ele fez enxertos que recentemente havia recebido, não é? Fez enxertos novos, né? Em trocos novos que havia recebido. Quando ele terminou sua tarefa, quem o encontrou? O jardineiro. Então veja que o período, ele apresenta clareza, ele apresenta coesão, ele apresenta objetividade. Por quê? Porque através do período eu tenho que ser capaz de identificar quem, o que, quando. Olha aqui, quem? Eduardo, né? O que ele fez? Enxertos, não é? Quando? Numa tarde de abril. Onde? Em seu viveiro. Com quem ele interagiu? Com o jardineiro. Observe que eu tenho que encontrar no período postos essas questões: quem, quando, onde, o que, por quê, não é? E esse período ele deixou isso bem claro. Agora que você sabe identificar frase, oração e período, vamos observar o que devemos evitar na comunicação escrita. O que é que eu devo evitar? Primeiro, construção de frases ambíguas, não é? A construção de frase ambígua, ela vai ocorrer quando eu não consigo expressar claramente o meu desejo naquele enunciado. Tem um exemplo aqui no seu livro Pró-Funcionário que eu achei muito interessante, que ele diz aqui: o cachorro do vizinho faz muito barulho. O autor lembra: não sei se eu estou fazendo um xingamento ao vizinho, não sei se o vizinho possui um cachorro. O correto seria: o meu vizinho, João, possui um cachorro e tal animal não para de latir. Veja que mudou. Você vai compreender que eu tenho um vizinho, que é uma pessoa, e que esse vizinho é dono de um animal. E é o animal que incomoda, não o vizinho. Então, essa ambiguidade, quando eu digo o cachorro do vizinho não para de latir, ela deve ser evitada completamente. Na verdade, não deve nem ser evitada, ela não deve existir num texto escrito. Outra, construções sintáticas complexas. Se ao invés de dizer Paulo, meu vizinho, possui um cachorro e tal animal não para de latir, dissesse Paulo, meu vizinho, mora do meu lado esquerdo, em frente à casa de Maria, vai à feira toda manhã, eu estaria colocando diversas informações desnecessárias para o fim da minha comunicação, que é dizer que o cachorro não para de latir. Então, eu estaria fazendo construções sintáticas complexas que dificultariam a chegada do meu interlocutor no ponto principal, que é compreender que o cachorro do meu vizinho, Paulo, não para de latir, certo? Agora, aqui no terceiro, eu chamo a atenção para o emprego de palavras desconhecidas. Ora, ao redigir, a primeira coisa que eu devo ter em mente é: quem vai ler o meu trabalho? Se é um professor, se é um aluno que eu estou ensinando, se é uma pessoa da comunidade leiga, eu tenho que ter em mente quem é meu interlocutor. E o meu vocabulário deve se adequar à circunstância do meu interlocutor. Então, o uso de palavras difíceis, você tem que perguntar: essa palavra é difícil para quem? E outra, é importante também se usar no vocabulário. Eu não posso fazer uma boa comunicação me utilizando apenas de meia dúzia de palavras. Então, isso aqui, você tem que tomar cuidado, que o emprego de palavras desconhecidas, ela também tem uma finalidade educativa: trazer você para a diversidade vocabular da língua portuguesa. Então, isso tem que ser ponderado. Agora, uma coisa que eu acho complicativa e que o aluno deve evitar é a ausência de sinais de pontuação. Porque o sinal de pontuação, ele é fundamental para a compreensão da comunicação escrita.
Sem a pontuação, eu não consigo ter claro quando é que a minha frase acabou, o que é relevante na minha expressão, quais são os elementos que eu devo considerar como importante. A pontuação, ela compromete o texto do início ao fim. Então, a ausência de sinais de pontuação, ela deve ser evitada. Né? Coerência. Coerência é a conexão lógica, a ligação harmônica dos fatos, dos acontecimentos. O texto não é um amontoado de frases desconexas. As palavras não estão, olha aqui, elas não estão dispostas aleatoriamente, uma após outra. Ao contrário, relacionam-se contínua e harmoniosamente. O que isso quer dizer? Que eu preciso ter uma lógica no momento de me expressar. A minha expressão deve ser harmonizada. Eu devo ter na minha expressão um começo definido, um meio e um fim. Isso tudo deve aparecer de modo coerente, coeso no texto. Veja que a gente falou em harmonia de fatos. Vamos analisar o texto da obra Vozes do Deserto de Nélida Pinhon. Vamos ver se existe harmonia nesses fatos e como a pontuação se faz importante nesse texto. Vamos lá. Com a propagação de fato assim, a sina de Sherazade ganhara notoriedade. Comovia a velha Medina que, de hábito, lidava com o engodo e a burla. Os sentimentos que a jovem inspirava faziam com que teólogos, filósofos, ilustres tradutores, aí incluindo seus mestres, se reunissem pesarosos diante das portas do palácio do vizir e, ajoelhados, com os olhos postos em direção a Meca, escandissem versículos inteiros do Corão, com o propósito de fazê-la desistir de semelhante ato. Na mesquita, não longe do palácio do vizir, a turba de mercadores e mendigos, descrentes talvez da eficácia de tal holocausto, rezava também pelo sucesso da jovem que sonhava libertar o reino do maldito decreto. Aqui nós temos um exemplo de coerência e o bom uso do sinal. Veja, ela começa aqui. Com a propagação de fato assim, a sina de Sherazade ganhara notoriedade. Parei bem aqui. Vamos olhar como essa vírgula, essa parte aqui se comporta entre vírgulas. E por que que existe? Olha, comovia a velha Medina que, de hábito, lidava com o engodo e a burla. Nessa oração, nós poderíamos retirar isso aqui. Ó, comovia a velha Medina que lidava com o engodo e a burla. Mas por que Nélida Pinhon ressalta o hábito? Por que que ela faz isso nesse contexto? Exatamente para ressaltar, reforçar a ideia de que o engodo e a burla é pertinente da zona da Medina, da zona do mercado, da velha Medina, que era, digamos assim, o lugar das preces. Vamos seguir aqui. Os sentimentos que a jovem inspirava faziam com que, aí ela movimenta, teólogos, filósofos, ilustres tradutores, aí incluindo seus mestres, se reunissem pesarosos diante das portas do palácio do vizir e, ajoelhados, com os olhos postos em direção a Meca, escandissem versículos inteiros do Corão com o propósito de fazê-la desistir de semelhante ato. Outro momento a se analisar. Veja que quando ela diz que os sentimentos das jovens que a jovem inspirava faziam com que teólogos, filósofos, olha, todos entre vírgulas, né? Todo mundo pontuado por vírgula.
aí incluindo seu mestre, se reunissem pesarosos diante da porta do palácio do vizir. Eu poderia novamente tirar isso aqui e dizer: pesarosos diante das portas do palácio do vizir, com os olhos postos em direção a Meca. Mas ela reforça, ela coloca aqui o ajoelhados. E por que que ela ressalta isso aqui? Porque ela quer nos ensinar, nos mostrar que esta é a posição adequada para aqueles que fazem preces à porta do palácio do vizir e que eles se colocam em direção a Meca. Aí vem a questão anterior das palavras difíceis. Vamos sugerir que escandicem seja uma palavra difícil. Ela poderia ter dito aqui, né? Escandicem versículos inteiros do Corão, ela poderia dizer: orassem, falassem, exclamassem. Ela poderia ter usado todas essas palavras, mas ela usou o escandicem, não é? Versículos inteiros do Corão com o propósito de fazê-la desistir de semelhante ato. Na mesquita, não longe do palácio do vizir, a turba de mercadores e mendigos, outro periodinho que eu poderia tirar, ó. Eu poderia dizer aqui: na mesquita, não longe do palácio do vizir, descrentes talvez da eficácia de tal holocausto, rezava também pelo... Não posso. Não posso tirar, não. Olha aqui, o período não ficaria claro. Então ela vem e diz aqui: na mesquita, não longe do palácio do vizir, a turba de mercadores e mendigos, descrentes talvez da eficácia do holocausto, rezava também pelo sucesso da jovem que sonhava libertar o reino do maldito decreto. Ok? Então, nesse período, você vai analisar a importância da pontuação, não é? Como está colocada aqui. Você vai ter aqui ressaltada a pontuação e vai ter também um uso vocabular especial. E o que é que eu vou pedir para você, aluno e aluna? É que você, ao analisar esse período extraído da obra Das Vozes do Deserto de Nelly da Pinhon, assinale todas as palavras que lhe são desconhecidas e comece a fazer a busca no dicionário. E procure entender a posição da vírgula, por que que a vírgula está ali, como ela se comporta dentro do texto. E faça um exercício. Reproduza um período colocando um pouco do que você aprende aqui através da Nelly da Pinhon. Para se obter a adequada conexão de sentido na relação entre as palavras, é fundamental ater-se à significação de cada uma delas. Então, olha aqui o nosso velho amigo, o dicionário torna-se companheiro inseparável para quem escreve, aliado ao exercício da leitura. Ora, como é que eu vou expandir o meu conhecimento? Seja ele na área técnica, seja ele na área literal, seja ele na área científica, na área filosófica, educacional, como é que eu vou expandir se o meu vocabulário também não cresce? Então, é essa questão que eu coloco quando a gente diz evitar o uso de palavras difíceis. Isso vem naturalmente. O uso do meu vocabulário, ele deve corresponder com a minha formação. E ele deve também servir como ponto de elevação daquele que não conhece. Ao olhar ali a palavra escandicem, o meu aluno, a primeira coisa que ele tem que fazer é se apropriar do dicionário e entender como é o significado dessa palavra, para ele assim compreender o que Nelly da Pinhon está falando atrás para nós, ok? Então o dicionário é fundamental e eu só cresço no meu conhecimento, no meu aprendizado, na medida em que eu também trago um vocabulário, uma linguagem própria para a minha vida, ok? Coerência. É preciso examinar os 6 elementos chaves. É aquilo que a gente falou lá na análise do primeiro texto do Goethe.
eu tenho que localizar o que, quem, onde, quando e por quê. Nós temos que se perceber se esses elementos chaves estão enfatizados de forma conveniente, se há transição natural entre uma frase e outra, entre um período e outro, se todas as frases têm sujeito, predicado e complemento, por exemplo. Então, ao examinar um período, ao escrever, na hora de fazer o seu memorial, você pergunta o que, quem, onde, quando, e faz uma análise, um recorte certinho dessas informações. Com isso você tem a coesão e tem também a objetividade e a coerência. Precisão. Um bom texto precisa ser dinâmico, o que só é possível evitando-se palavras desnecessárias, utilizando-se frases curtas e vocabulário conhecido pelo receptor. Mais uma vez, chama atenção. Você, antes de usar isso aqui, você tem que perguntar, essa palavra é desnecessária para quem? Porque o foco da minha escrita é o leitor. Então, eu tenho que entender quem é o meu leitor. E aí, eu vou poder valorar se esta palavra é desnecessária ou não. Eu não posso simplesmente considerar que um vocábulo numa situação ou noutra, seja ou não pertinente. Isso que vai me dizer é a quem eu dirijo o meu texto. Eu tenho que ter claro isso. Quem vai me ler? Quem é que vai fazer análise disso? Essa pessoa está um ponto acima? Está um ponto abaixo? Como é que eu alineo a minha linguagem com a linguagem do meu leitor? Ok? Analisemos o texto abaixo. Com relação à precisão, eu me tornava cada vez mais miserável e tu te aproximavas sempre mais de mim. Tua destra estava junto a mim para arrancar-me do lodo e lavar-me, e eu nada percebia. Nada conseguia impedir que eu me afogasse no abismo dos prazeres carnais, a não ser o temor da morte e do teu futuro juízo que, mesmo através das diversas doutrinas, nunca abandonava o meu espírito. Santo Agostinho, nas suas confissões, olha, ele é preciso, ele já diz, ele já começa a frase dizendo, eu me tornava cada vez mais miserável, e tu te aproximavas sempre mais de mim. Veja, há uma posição precisa do eu e do tu. Há uma posição precisa do sujeito, da ação e do seu interlocutor. Santo Agostinho faz uma confissão e ele está se confessando publicamente, mas o tu aqui é a Deus que ele se dirige, não é? E aí ele diz aqui, tua destra, olha aqui, ele poderia ter substituído tua destra por tua mão direita, não é? Tua mão direita estava junto a mim para arrancar-me do lodo e lavar-me, e eu nada percebia. Mas veja, ele usa essa expressão. Por isso que a gente tem que ter cuidado com o que é importante. Eu tenho que considerar aquele escritor, o momento que aquele escritor preparou aquele texto e qual a importância dessa linguagem para hoje. Então veja que Santo Agostinho é preciso. Ele deixava bem claro que era a mão, né, de Deus que estava junto a ele. E que ele vai dizer aqui, ó, nada conseguia impedir que eu me afogasse no abismo dos prazeres carnais, a não ser o temor da morte e do teu futuro juízo, que mesmo através das diversas doutrinas, nunca abandonava o meu espírito. Então existe uma precisão, existe uma coerência e existe uma coesão no sentido deste período, na medida em que Santo Agostinho deixa claro quem são as pessoas e o que é que ele temia, não é? Se eu perguntasse aqui, não é, como é que se sentia esta pessoa, este eu,
Você rapidinho diz, né? Ele se sentia miserável. Ele lutava contra o quê? Contra o abismo dos prazeres carnais. Veja que o período é bem coerente, é bem preciso. Concisão. Um texto conciso é aquele no qual o autor observa o meio termo e busca o equilíbrio. Não deve ser prolixo, ou seja, muito extenso, nem lacônico, muito resumido, de forma a prejudicar a compreensão. Ora, naquele exemplo que a gente retira aqui da apostila, a gente diz assim: o cachorro do vizinho faz muito barulho. Não pode usar essa frase. Então, como é que eu vou construir essa frase? Paulo, meu vizinho, possui um cachorro e tal animal faz muito barulho, ok? Então, ficou claro. Agora, teve uma objetividade. Eu queria informar que havia um cachorro barulhento. Entretanto, eu poderia fazer o uso, como a gente viu, de várias orações subordinadas que delongariam a mensagem. E isso é uma coisa que nós já vimos ali, que nós devemos evitar. Então, nesse momento de ser prolixo, eu também tenho que entender aquilo que a gente chama, lá na metodologia, a proporção do texto. Para chegar nessa proporção, qual é a pergunta que eu faço? O que eu quero comunicar? Essa é a pergunta fundamental. O que eu quero comunicar com isto? Então, ao responder essa pergunta, eu vou ter claro o que eu quero sem ser nem prolixo, nem ser lacônico. Analisemos mais esse texto abaixo. O animal faz com que a natureza se adapte ao seu corpo. A frase poderia parar bem aqui, mas vamos seguir. E vemos as represas construídas pelos castores, os buracos e esconderijos do tatu, os formigueiros, as colmeias de abelha, as casas do João de Barro. Isso é o Rubem Alves no livro O que é Religião. Veja que se eu deixasse só essa frase aqui, você entenderia, porque ele afirma que o animal faz com que a natureza se adapte ao seu corpo. Todos os outros elementos Rubens Alves usa para justificar essa afirmação primeira, mas ele é conciso na sua frase. Se eu perguntasse aqui o que faz o animal, você automaticamente responderia: faz com que a natureza se adapte ao seu corpo. Veja que Rubem Alves, ele tanto tinha uma formação filosófica quanto literária. E ele soube fazer a coesão, não é? E a concisão de conhecimentos. Ele tanto usa a técnica literária quanto ele usa a técnica científica para expor, o conhecimento, melhor dizendo, científico, para expor a sua tese. Se eu perguntasse para o meu aluno, qual é a afirmação de Rubem Alves no livro O que é Religião? Ele diria: o animal faz com que a natureza se adapte ao seu corpo. Ele afirmou isso categoricamente e com concisão. Para escrever com concisão, nós devemos evitar o uso excessivo de pronomes pessoais. Olha aqui, eu vou voltar ao slide. Nós olhamos aqui, tem algum pronome pessoal? Eu, tu, ele, nós, vós, ele, elas. Tem? Não. Ele faz uma afirmação direta e segue justificando a sua afirmação. Mas ele não usa pronomes. Vamos lá. As repetições de palavras e expressões desnecessárias. Vamos voltar aqui no texto. Ele repetiu palavras? Não. Ele construiu diversos argumentos. Ele falou dos castores, dos buracos e esconderijos dos tatus, dos formigueiros, das colmeias de abelha e da casa de João de Barro. Mas ele não repetiu palavras nem expressões.
Outra coisa que nós devemos evitar na concisão: as redundâncias e os pleonasmos. Enormemente grande, entrar para dentro, subir para cima. Veja aqui, ele usa alguma expressão desse tipo? Não. Você vai perceber que o texto do Rubem Alves, assim como o texto anterior da Nélida, o texto do Goethe, eles são textos lisos. Eles trazem a descrição das pessoas, a descrição dos fatos, mas eles não se repetem, não se enchem de pronomes e nem de justificativas sem nexos. Tudo é pautado por isto que nós vamos conhecer como concisão. Objetividade. Para escrever com objetividade, o autor precisa atentar para a exposição das ideias mais relevantes, retirando do texto as informações desnecessárias, a qual geralmente distanciam o leitor do foco do assunto abordado. Ora, se eu já tenho clareza, se eu já sou coerente, se eu já consegui ter coesão e precisão no meu comunicado, é lógico que a síntese de tudo isso será a objetividade. É impossível eu ter um texto coerente se ele não for objetivo. Então, aqui eu tenho que atentar para essa exposição das ideias mais relevantes. Vamos ver como é que isso aparece no texto. Olha aqui. É meu propósito investigar qual é a origem, a veracidade e a extensão do conhecimento humano e quais são os fundamentos e graus da crença, da opinião e do assentimento. Locke, Ensaio sobre o Entendimento Humano. Ora, ele falou que é meu propósito, ele poderia até ter dito meu objetivo. O meu objetivo é investigar qual é a origem, a veracidade e a extensão do conhecimento. Então, lá no seu memorial, você vai destacar qual é o objetivo do seu estudo. Por que você foi procurar, voltou a estudar? Isso você vai destacar lá no seu memorial. E um bom exemplo é esse aqui. Eu posso falar o meu objetivo, o meu propósito. Eu pretendo para que isso seja claro para o leitor. O meu leitor, ele tem que entender o que eu quero fazer, o que eu pretendo fazer. Como é que eu consigo isso, professora? Do mesmo jeito que você conseguiu a clareza, a coesão. Fazendo leitura, praticando a escrita e estando atento à pontuação. Ora, veja que aqui ele diz, é meu propósito investigar qual é a origem, vírgula, a veracidade e a extensão do conhecimento humano. E quais, olha aqui a ligação, e quais são os fundamentos e graus da crença, da opinião e do assentimento. Ele conseguiu isso? Conseguiu, em um livro que é chamado Ensaio sobre o Entendimento Humano. Sobre esses elementos, o primordial é saber definir quais são as principais informações que se deseja transmitir. Separar o que é relevante do que é supérfluo, ou seja, excluir os detalhes dos pormenores. Olha, vamos lembrar que nós fizemos uma aula de metodologia em que nós ressaltamos a teoria da isolação. E o que é a teoria da isolação? É eu, no conhecimento, isolar aquilo que é relevante daquilo que é supérfluo. Ao fazer essa teoria da isolação, o que foi que eu fiz? Aquilo que os grandes escritores chamam, eu preparei o terreno, eu tirei o que não servia, eu tirei o que não importava e deixei somente o que cabia ser comunicado, que é o que o Locke faz aqui. Ele só deixa o que ele pretende, que é descobrir, não é investigar a origem, a veracidade e a extensão do conhecimento humano. E também os fundamentos e os graus da crença, da opinião e do assentimento. Então, veja, ele isolou. Ele poderia ter dito aqui, é meu propósito investigar qual é a origem, o fenômeno, como se comporta nas culturas, mas a isto
não estaria um terreno preparado. Isto complicaria a comunicação, a objetividade de Locke. Então, nós temos que levar em conta, não é, a teoria da isolação e separar o que é relevante do que é supérfluo. Lá no século XVIII também, nós íamos ver que essa teoria da isolação, ela foi fundamental para a concepção das 3 críticas kantianas, que era a crítica da razão pura, a crítica da razão prática e a crítica da faculdade de julgar. Lá na primeira ele já começa dizendo que é interessante, o primeiro passo para se chegar a um conhecimento científico é isolar o que é empírico do que é puro. Ou seja, se busca sempre o que é mais importante. Coesão. A coesão textual é uma maneira de recuperar em uma segunda frase o termo citado na primeira. Ora, todo trabalho de escrita, ele tem que ter aquilo que nós vamos chamar um fechamento, uma conclusão. Embora nós saibamos que a nossa vida é um constante aprendizado e que o nosso estudo ele não se fecha completamente, aquele trabalho momentâneo ele tem que apresentar o seu fecho. E como é que eu faço isso? Eu faço isso resgatando os elementos trabalhados e dando um sentido para eles no texto. Então é importante você ter em mente que quando você afirma uma coisa lá no primeiro momento do seu memorial, isto tenha que ser trazido para o momento do fechamento. Por quê? Porque esse momento do fechamento, ele vai ser importante para que eu possa estabelecer a relação naquela comunicação entre os componentes daquela reflexão, da que eu comunico. Eu não posso simplesmente tratar num tópico de uma coisa, passar no outro, tratar de outro e não fazer uma relação concisa. Olha aqui a coesão, fazer uma relação concisa de tudo aquilo que eu esbocei no decorrer do meu memorial. E como é que eu faço isso? Eu faço isso no momento de concluir, mostrando qual foi a importância de cada momento. Tá certo? Termos de coesão. Nós vamos ter que os termos de coesão são pronomes pessoais. Ele, ela, nós, o, a, lhe. A gente tem lá no primeiro texto da Nélida Pinhon, ela faz essa expressão. O pronome possessivo, seu, teu, meu, nosso. Demonstrativo, aquele, aquilo, este. O que é que eu chamo a atenção do aluno? Você está percebendo que o ato de escrever, ele é uma conjunção de conteúdo lógico, de pensamento e de conteúdo gramatical. Eu tenho que ter noção do que significa isto aqui. Então, o que é que o meu aluno e minha aluna tem que fazer para chegar a uma boa formatação do seu trabalho? Primeiro, se apropriar de uma boa gramática portuguesa e identificar ali o que são os pronomes, como a gente já viu, e também o que são os advérbios. Olha aqui, advérbio de lugar, ali, lá, aqui. Artigos definidos, o, as, o, os. Conectivos, mas, porque, portanto, embora, pois. Ora, por que o aluno tem que fazer uso do dicionário da gramática? Porque o modo de nós nos comunicarmos é a língua. A língua tem suas regras. Essa regra eu vou encontrar não lá no estilo, mas na gramática. É a gramática que vai me ensinar, a me ajudar a identificar o que é sujeito, o que é verbo, o que é objeto direto, o que é conjunção, o que são frases coordenadas, o que são orações, melhor dizendo, orações coordenadas ou orações subordinadas. Tudo isso eu preciso
de gramática. Agora, criatividade, o elemento, vamos lembrar aqui que o elemento mais importante de toda escrita, olha quem é? O leitor. Por isso, uma das qualidades indispensáveis a uma boa produção de texto é a criatividade. Há pessoas criativas por natureza, contudo, criatividade, como as demais habilidades da escrita, também se aprende, se exercita. É só começar. Olha, de tudo que a gente viu até aqui, clareza, coesão, precisão, objetividade, de todos esses elementos, o único que a gente não pode ensinar para o aluno, porque a gente não tem competência para isso, é a criatividade. A criatividade é algo pessoal, que não se interfere. Aí você vai ouvir, por exemplo, falar de Ariano Suassuna, Nelly da Pinhon, São Tomás de Aquino, Santo Agostinho, todo mundo, e dizer assim, essas pessoas eram gênios. Não. Elas tinham a mesma competência que nós temos, só que elas se dedicaram a pensar sobre alguma coisa e praticaram o pensamento e a escrita, que é isso que você tem que fazer. Agora, a minha pergunta e o meu desafio para você que está aí do outro lado é: como ser criativo na era tecnológica? Ora, ser criativo necessita tempo, necessita momento de tranquilidade e silêncio. Como é que eu vou ter isso se eu não desligo o celular, se eu não saio das redes sociais? Não é possível. Para ser criativo, o desafio que você tem que fazer a você mesmo é passar pelo menos de 15 a 30 minutos por dia desligado de todos os aparelhos eletrônicos e desligado, sobretudo, da rede social. E começar a pensar sobre o seu objeto de investigação, sobre o seu objeto de trabalho. Não é possível ter foco se toda hora você escuta um ruído do seu lado. Então, nesse sentido, a criatividade é algo que o aluno tem que exercitar no mundo tecnológico, fazendo o quê? Se desligando dele. Para ser criativo, é preciso imaginação. Eu só imagino, eu só trabalho lúdico quando eu tenho tempo e quando eu tenho o sossego mental necessário para isso, tá certo? Então, o que é que a gente vai dizer para você aqui, nesse item criatividade? Eu acho que hoje criatividade nós vamos traduzir por esforço de desligamento. E o que significa esforço de desligamento? Eu sair do meio tecnológico e usar a minha imaginação para poder criar, para poder evoluir no conhecimento. Assim, eu me despeço de vocês, esperando que vocês consigam fazer a teoria da isolação, que é separar o que é relevante do que é supérfluo e, sobretudo, que passem de 15 a 30 minutos sem o uso da tecnologia, deixando apenas o pensamento fluir. Desse jeito, você se torna criativo e exercita o pensamento lógico aplicado a uma boa escrita. Muito obrigada, uma boa semana a todos e todas.